aproveitar o Dia dos Pais, os comércios ficam abertos, restaurantes, e até uma forma também, não só uma vez por ano, porque a Bíblia não fala uma vez por ano, a Bíblia fala, é contínuo. E Paulo, ele menciona o mandamento da Bíblia. O mandamento, e ele diz aqui que é o único mandamento com promessa, não tem outro. Para quem não sabia, não tem outro, não existe outro mandamento com promessa. Os demais é não, é não, é não, é não, é não, e vai até o 10º, dizendo não. E esse para de dizer não e fala com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na face da terra. Então é um mandamento com promessa. E Paulo, ele ressalta isso aqui. Ele fala: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Não somente no dia dos pais, que é muito fácil, né? Dia de hoje cai até a questão emocional, né? Ontem mesmo meu pai, se estivesse no mundo dos viventes, ele estaria fazendo mais um ano de vida. Olha, bem nas vésperas, né? Bem nas vésperas. Mas Deus achou por bem o recolhê-lo. E Deus me deu a oportunidade em vida de honrá-lo também. Deus me deu a oportunidade para honrá-lo nos seus últimos 5 anos de vida, né? Porque eu não conhecia meu pai, eu vim conhecer meu pai depois dos 40, não, depois dos 30, né? Conhecer, que eu digo viver com ele, porque eu não convivia com ele, não vivia com ele, não conhecia ele. Então eu vim conhecer ele depois dos meus 35 anos, que eu fui morar com ele, frente a frente. E aí eu conheci um pouquinho, coisa mínima. E ali eu pude ter a oportunidade de honrá-lo também. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia manda. Independente de quem é seu pai. Minha mãe sempre nos ensinou o seguinte, que independente do meu pai, pode ser o que for. Ela lembra as palavras dela, né, quando criança. Ela fala: meu filho, seu pai pode ser o cachaceiro, o beltrano, o fulano, o cicrano, tudo de ruim. Mas ele é o seu pai. Acabou. É o pai. Seu pai pode ser o que for, mas é o seu pai. Foi ele que Deus usou, amém? Em sociedade com mamãe, para quê? Para nos gerar, para gerar você. Então tem que ter honra. Por isso que a Bíblia, ela tem uma honra, ela ensina. E foi um dos mandamentos que não foi o homem quem criou. Não é lei. Muita gente confunde mandamento com lei. Diga, não é lei. Diga mais uma vez, não é lei. Porque lei pode ser quebrada. Mandamento não, é ordenança do próprio Deus. Foi Deus que mandou. Então Deus, ele vem trazendo os 10 mandamentos para Moisés, o próprio Deus escrevendo. Não farás Deus diante de ti, adorarás somente a Ele. E daí desce todos os mandamentos que eu não tenho de cor. Já tentei decorar e não consigo. Não tenho esse dom. Acredite. Tem gente que tem o dom, né? Eu não consigo. Fala os 10 mandamentos, o meninozinho, pá, desse tamanhozinho, dá um banho no pastor de decorar os 10 mandamentos. Eu não, tenho que ler, não adianta. Já tentei, já escrevi, escrevi na mão e fiquei lendo primeiro para me decorar. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o 10º mandamento? Qual é e tal? Pega o pastor no grito rapidinho. Mas enfim, é o único mandamento com promessa. É o único mandamento que te dá prosperidade. Quer ser próximo? Então a gente quer ser próximo, né? Quer ser, eu quero ir bem na vida. Eu quero que meus negócios vá bem. Então honre seu pai e sua mãe. Está aqui na palavra. É mandamento de Deus. Paulo citou esse mandamento à igreja de Éfeso. Quando ele estava demonstrando, quando ele estava ensinando. Ele ensina e fala: olha, vós filhos,
Sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quer dizer, é justo ser obediente ao pai, independente do dia dos pais ou não. A obediência, ela prevalece. Ela tem que ser continuamente. Eu tenho que amanhecer obediente, dormir obediente, acordar obediente, e no outro dia sucessivamente. Eu não posso parar e achar que eu tenho que honrar o meu pai somente no dia dos pais. Está errado. Está errado. Quase todos os dias eu mando um alô para minha mãe, que foi meu pai e minha mãe. Eu já mandei dia dos pais para ela. Foi ela que me criou. Minha mãe foi meu pai e minha mãe. Então, mandei o dia dos pais para ela. Mas todos os domingos, todos os dias da semana, praticamente quase todos os dias eu mando um áudio para minha mãe. Ô, minha mãe, tá. Por quê? É honrando. De repente, mas para que ela vai querer ouvir? É honrar. Você estará honrando. Então, quando você vai ver o princípio de prosperidade na vida, é o quê? Um deles. Honra. Quem está entendendo diz amém. Diga honra. Diga mais uma vez honra. Pela terceira vez, honra. Por quê? Porque é um dos princípios da prosperidade da vida. É você honrar. É você respeitar. É um dos princípios. Mas isso não se atende somente ao pai. Desculpa, ou à mãe. Honra é em todos os limites. Quando você honra, você é honrado. Da maneira que você honra, você será honrado. Sabiam disso? É um princípio de honra. Você quer ser honrado? Eu quero, então eu honro. Ô, meu querido, tal, trato bem porque eu quero ser bem tratado. Então Paulo, ele coloca aqui em evidência essa questão da honra ao pai. E ele chama mesmo, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Independente de qualquer situação. É obedecer. Amém, amém? Uma palavra diferente, né? Bem redondinha, bem objetiva. E Paulo cita os 10 mandamentos, como eu já falei aqui. E ele fala o porquê. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí o princípio da vida longa, o princípio da prosperidade, para quem quer ser próspero, é honrar o seu pai e sua mãe, independente de qualquer situação. E o segundo texto, pastor, onde eu quero mencionar. Mas nós temos um pai maior, que nós temos que honrar, obedecer e nos colocar como filho. Porque somos filhos dele. Quem é? Deus. Diga Deus. Diga mais uma vez Deus. E nós vamos para o nosso segundo texto, que eu fiz aqui só para dar um empurrãozinho e justificar lá. Um texto muito conhecido, que você conhece, de cor e salteado, mas nós vamos ler, que é o Salmo 23. É um salmo tão, vamos dizer assim, aparentemente simples, que eu já ouvi uma pessoa falando, eu não sei, eu não acho bom um pastor pregar no Salmo 23, que eu acho muito simples. Eu ouvi e fiquei quieto. Falei, nunca. Aparentemente simples. Porém, existe uma profundidade de riqueza nesse salmo que, se bem quem soubesse, lia esse salmo todos os dias e procurava aplicar. Aqui você está se colocando como filho. Ovelha é uma filha. E o pastor é o quê? Pai. Então, quando nós falamos esse salmo, ou quando entendemos o Salmo 23, nós estamos entrando debaixo de uma ordenança de bênção. Igual quando nós honramos o nosso pai e nossa mãe. Ora, a palavra diz, se nós, olha isso aqui, não respeitamos aos homens que estamos vendo, como iremos respeitar a Deus? Se um ser humano não consegue respeitar o seu pai,
não consegue respeitar a sua mãe, ele vai respeitar a Deus, que ele nem está vendo? Não existe 2 pesos e nem 2 medidas. Não existe. Nem na lei não existe. Não sei se vocês já sabiam disso, mas na lei não pode 2 pesos e 2 medidas. Poxa, o que é bom para ela não vai ser, não. A lei é única. Tanto a lei eterna quanto a lei terrenas. A lei de Deus quanto a lei terrena. Quanto os 10 mandamentos, que vem como uma ordenança e, de certa forma, lei também. Mas prevalece a ordenança. Mas vamos lá. Olha o que diz aqui o Salmo 23. Nós vamos ler ele de uma maneira de análise. Nós vamos ler esse Salmo como um poema. Que ele é um poema. Ele é uma canção, ele é tudo. Mas não vamos ler assim. Vamos ler analisando. Fazendo uma análise desse salmo. O que esse salmo diz? Por que Davi escreveu esse salmo? Por que ele fala no primeiro verso? Vamos lá? O Senhor é o meu paz e nada. O Senhor é o meu. Então para aí, não vamos avante não. Não adianta eu ir avante com esse salmo e não entender o que quer dizer essa palavra. É a mesma coisa que você está dizendo assim: o Senhor é meu Pai. Quem entendeu diz amém. O Senhor é meu. Então se Ele é meu Pai, eu devo uma obediência a Deus de honra também. Porque se eu não honrar a Deus, todas as promessas do mandamento de Deus não se cumprem na minha vida. Se eu não honro o meu pai e a minha mãe, que eu estou vendo, como eu vou dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Porque ele está dizendo aqui, ó, ele entra na frase impactante. Ele diz: o Senhor é o meu. Ele que está dizendo, é nós que temos que dizer que o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E quando eu digo isso, eu estou assumindo a posição de ovelha. Quem está entendendo até aqui? Então eu estou dizendo, o Senhor é o meu. O Senhor é meu Pai. O Senhor é que me rege. O Senhor é meu dono. Então o Senhor que vai me conduzir, que lá embaixo ele fala da vara e o cajado. Então o Senhor que vai me conduzir. Agora como que eu vou dizer isso? Vou ler essa palavra dizendo que estou vivendo e não vivo, eu somente... Eita, aperta, né? Não, mas é tão simples esse salmo. Ah, é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí nós vamos analisar a vida da pessoa que está relatando isso. Ele não respeita pai, não respeita mãe, não honra, não se coloca verdadeiramente como ovelha diante de Deus, se torna distante de tudo. Aí ele está mentindo. Aí nós vamos para João 8,44. Que quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo é o pai da mentira. Então nós nos tornamos cada vez mais distante do Deus Altíssimo. Quando nós propagamos algo que não somos. Somos mentirosos. Mentirosos. E não temos como pai Deus, mas outro negócio, não Deus. Porque quando eu falo que o Senhor é meu pastor, então eu tenho que me posicionar no lugar de filho, no lugar de ovelha. Para quê? Para que as bênçãos dele se cumpram na minha vida. Senão não se cumpre. Quando eu comecei a ter esse entendimento, essa revelação, a minha vida começou a mudar. Não muda do dia para a noite. Como eu falei para uma pessoa que ligou para nós, né, falou com a gente sobre uma situação, eu falei, não é. Mas eu me posicionei, pastor, parabéns. Porque quando eu me posicionei, demorou 7 anos ou mais para começar a vir alguma coisa. Tudo isso, pastor, você não errou a vida inteira? É igual aquela pessoa que é viciada em droga, né? Eu estava falando sobre isso também ontem. O viciado em droga,
10 anos viciado em droga, 15 anos viciado em droga, e chega, e aí, pastor, é o seguinte, só um mêsinho lá na casa de recuperação eu fico bom, porque é o seguinte, Deus é comigo, né? Eles são falantes, né? Deus é comigo, Deus é Deus, só um mês, é? Tu passou 20 anos cheirando esse negócio, bebendo, fazendo tudo, e acha que em um mês você vai se limpar de uma casa de recuperação. Quem está entendendo isso também? Então, existe um processo. Diga um processo. Etapas. Mas eu me consertei, pastor, eu me alinhei, eu pecava, fazia isso. E agora eu já coloquei o Senhor como meu pastor para nada faltar. Mas continua faltando. Eu também fui assim, parabéns. Seja bem-vindo às etapas da vida. Porque Deus, Ele vai nos colocar, Ele nos recebe como filho, nos recebe como ovelha, mas só que Ele tem que consertar as lameiras que nós fizemos. Ou você acha que Deus é estelionatário? Tem gente que pensa que Deus é estelionatário. E eu, quando entrei, eu pensei também. Me arrumei, parei tudo as coisas erradas que eu fazia. Senhor, tu é meu pastor, agora o negócio vai mudar. Aí eu fiquei esperando. O negócio se for apertar mais. Dava pulo dessa altura de alegria quando eu tinha um dinheirinho, R$5 para comprar ovo. E na época da fase do feijão altíssimo, foi, acho que em 2008, teve uma fase que o feijão estava custando ouro, sumiu até das prateleiras. Quando eu consegui comprar 1 quilo de feijão, eu falei, meu Deus, que eu amo feijão. Nem dinheiro para comprar feijão tinha. Mas eu falei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E estava faltando tudo. Então a Bíblia é mentirosa, pastor. Você está dizendo não. Eu estou dizendo que existe uma etapa. Deus, mesmo você colocando Deus como teu pai maior, mesmo você honrando Deus, Ele vai ter que consertar as lameiras que você fez no passado. Ele tem que alinhar a tua vida, a tua história lá atrás. Deixa eu limpar aqui. Mas Deus não nos traz de Deus, não vai fazer, pastor? Faz, claro, mas é o que eu falei, ele não é estelionatário. Pensa no homem que estava com o nome sujo no Serasa. Nome sujo é um termo de falar, né? Estava com restrições. Era eu. Aí Deus vai pegar e vai fazer assim. Pã. Aí o pessoal, meu Deus, cadê minha cobrança que eu estava ligando para esse moço aqui? Cadê? Nossa, sumiu. Eu precisava receber desse cara aqui. Aí você acha que Deus vai fazer isso para... Há testemunhos e testemunhos. Há casos e casos. Mas não é regra. Então o que eu quero dizer com isso? Que mesmo você falando que Deus é o teu pastor e nada te faltará, pode faltar sim. Não existe mágica, gente. É porque muitas vezes nós acreditamos num evangelho que pregam por aí, em algum lugar, tão distante daqui, que fala que vai acontecer isso, que é milagre. Que Deus é milagroso, que você vai dar 100 e vai ganhar 2.000. Olha que negócio fantástico, que negócio bom é esse. Eu vou investir 100 e vou ganhar 2.000. Isso não existe. O Senhor é o teu e nada não vai faltar, porque Ele vai arrumar a situação. Hoje eu digo com mais propriedade, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará, e de nada eu tenho falta. Mas as etapas que passamos para poder arrumar isso? Para poder tirar. Mas Deus me perdoou, pastor. Deus te perdoou. Deus já te abençoou tudo. Só que tem que ser arrumado. E quem arruma é Deus. Diga misericórdia. Não, mas é um salmo, né? Não é? É um salmo simples, né? Bonito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito bonito, concordo. Mas cumprir esse salmo é igual o Salmo 91. Preguei esse Salmo 91 nas orações da meia-noite, 12. E eu expliquei ele. Esse salmo se cumpre na sua vida quando você está quando você entende que o esconderijo do Altíssimo é Deus. Por isso que a primeira frase é:
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem mais uma etapa, que é o segundo verso. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e o meu refúgio é a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí começa a vir as promessas de Deus, mas primeiro eu tenho que entrar debaixo da graça de Deus, senão não se cumpre. Não adianta eu citar o Salmo 91 7 vezes na minha casa, não vai acontecer nada. Porque o efeito não é esse, não é mágico. O efeito é cumprir o que está na palavra. É a mesma coisa, não adianta eu citar o Salmo 23. Eu tenho que entender que o Senhor é meu pastor. Eu estou falando, o Senhor é o meu pastor. Então qual o dever que eu tenho que fazer? De assumir que Ele é o meu pastor e eu sou ovelha, e ovelha obedece. Ou não? Quem está entendendo diz amém. Ovelha obedece. A ovelha tem que ter essa linha de obediência. Vamos entender mais desse salmo? Porque ele é o pai maior. O Senhor é o meu pai. Inclusive quando eu vou orar eu cito muito. Falo pai, pai amado, pai bendito, porque ele é meu pai. Então ele é meu pastor, não é assim? Então eu tenho que entender que ele é meu pastor e eu preciso mergulhar cada dia mais nesse negócio. Eu preciso mergulhar em Deus. Eu preciso entender em Deus. Vamos lá? Então o Senhor é teu pastor? Quem entendeu isso? Diga amém. Então diga aí, 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É compreensão, é fé. Que se a compreensão e a fé, você vai recitar isso aqui, vai ser somente uma citação. Como você cita Platão, Sócrates, e daí por diante, esses filósofos de palavras de efeito. Vamos lá? E o salmista Davi, ele traz falando assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquila. Aí eu volto para o primeiro verso, porque tudo acontece quando eu entendo que Ele é o meu pastor. Nada acontece se eu não me colocar como ovelha. Então o bom pastor, ele sempre quer o melhor para a ovelha. O bom pastor, ele sempre quer ver a ovelha dele em verdes pastos. Amém? Qual pastor que quer ver a sua ovelha sofrendo, morrendo? O nosso pastor, não. O nosso Deus, não. Estou falando do Deus pastor, não pastor Raí. Pastor Deus. O pastor que você assumiu como seu pastor. O Deus bendito. O Deus amado. Qual? Aleluia. A não ser que a ovelha não queira. Porque tem ovelha que só a graça de Deus. Não estou falando como pastor, não. Estou falando para Deus. Tem ovelha que sabe que Deus é o pastor dela, sabe da beneficência, da benevolência, de tudo que Deus tem, mas é berrenta. É birrenta, melhor dizendo. É berrenta, acho que é melhor. Ela berra, né? É berrenta. Não obedece. Deus está falando para ela, faz assim. Ela, não. Olha, eu tenho um verde espaço para você, minha ovelhinha. Não, eu gosto daquele ali, daquele pasto ali, ó. Por quê? Porque lá é melhor. Lá eu faço o que eu quero, o pastor não briga. Por quê? Porque os deleites da carne, os prazeres.
Eu estou falando de Deus, irmão. Estou falando de igreja, nem de pastor, não, tá? É Deus. Falando do nosso Pai maior, como o nosso pastor. Quem entendeu, diz amém. Tudo isso aqui é o nosso Pai. Não é igrejas, desculpa até falar igreja, não é igreja, templo ou sistema religioso, não. Falando de Deus. Então ele fala que deitar me faz em verdes pastos. Ele guia mansamente, ó. Até me lembrou uma pessoa ali. Mansamente. Não é brabamente. Hostilmente. É manso. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Esse verso aqui, ele é tão interessante que ele me remete uma paz. Sim ou não? Uma paz. Vamos ler de novo para você ver como remete uma tranquilidade, uma paz, ó. Deitar me faz. Quem se deita? É para descansar. Relaxar a mente. Então ele fala que deitar me faz em verdes pastos. E ele guia mansamente. Olha só que fluidez desse verso aqui. Aqui fala de deitar, aqui fala de verdes pastos, de guiar mansamente. E as águas tranquilas. Olha só. Você vê aquela água caindo, né, em um riacho, em algum lugar. Tem gente que até coloca som, não é isso? Para relaxar, para meditar, né? Sim ou não? É isso aqui. Lê o Salmo 23, verso 2. Fala tanta coisa, uma análise. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso aqui é um poema. Mas isso aqui se cumpre em nossas vidas quando nós deixamos Deus nos guiar. Quem guia é o bom pastor. Quem faz é o bom pastor. Quem tem verdes pastos é o bom pastor. É o seu Pai maior, a qual você tem e deve a honra a Ele. Diga glória a Deus. Está acabando, viu? Mais 40 minutos a gente encerra. Brincadeira, vamos lá. E ele fala de refrigério também. Olha que salmo mais lindo. Eu amo esse Salmo 23, irmãos. Não é porque é o 23, mas é o salmo mais famoso da Bíblia. Ele, o Salmo 91, é os que, se fosse uma linguagem popular, eles coroavam o livro de Salmos. Porque são os mais famosos. Todo mundo conhece. Pergunta para a pessoa na rua. Qual o salmo que você conhece? Salmo 91 e o 23. Pode perguntar. É os mais famosos. E ele diz, refrigera a minha e guia-me pela vereda da justiça. Aí ele completa algo fortíssimo. Por amor ao seu, pelo amor ao nome de Deus. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bem pausado. Então existe o refrigério de Deus para nossas almas. Como diz o ditado, ninguém nasceu a vida inteira para levar paulada não, meus queridos. Eu não creio nisso. Eu não acredito nisso. Há quem queira acreditar, que fala que é karma, que é isso, que é aquilo. Eu não acredito. Estou fora disso. Eu acredito que o ser humano nasceu para ser feliz. Mas a pessoa planta, o que nós falamos, tanta maldade, tantas coisas na vida, que ele termina, né, vivendo as consequências daquilo que ele plantou. É que nem a saúde. Eu estava comentando ontem também. Tudo foi ontem. Incrível que pareça. Tudo foi ontem. Falando para uma pessoa, eu falei, hoje eu estou vivendo o que eu plantei há 7 anos atrás. Saúde. Então o que eu estou plantando hoje para viver daqui a 7 anos, com a permissão de Deus, na minha saúde? Isso é até um estudo, que as células nossas, elas se renovam em 7 anos. Está aqui a estudiosa que pode, de repente, me auxiliar nisso. De 7 em 7 anos, nossas células de 7 anos não estão mais no nosso corpo. Se renovaram todas elas. E vem outras. Mas qual outras que vêm? Com qual revestimento que elas estão vindo? Com revestimento bom? Porque você é o que você come. Você é o que você bebe.
Esse assunto é terrível, né? Refrigera a minha alma, Senhor. Vamos pular de assunto. Que nós possamos plantar para poder colher boas coisas. Se eu planto vento, eu vou colher tempestade, isso é óbvio. Se eu planto bondade, eu colho bondade. De repente alguém pensou, nem sempre, pastor. Não. Nem sempre. Né? Faça um experimento. Essas diversidades que vem nesse meio, vem para te amadurecer. Vem para te firmar mais. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, pelo amor, pelo seu amor, pelo nome dele. Quem está entendendo diz glória a Deus aí. É somente para você entender quem é o seu pai. Para você entender quem é o nosso pastor. A gente colocar na mente, o meu pastor é Deus. E Deus é quem me guia. Mas quando eu coloco ele como meu pastor, eu tenho que seguir as regras do meu pastor. É que nem eu crer. Essa madrugada eu falei sobre isso na oração da meia-noite. Sobre o crer. É que muita gente pergunta, você crê em Deus? Eu não creio. Você crê em Deus? Eu creio. Ah, então você está salvo porque está escrito na palavra que aquele que crê será salvo. Mas não é esse crer, só do crer. O crer que ele está dizendo é obedecer no original. Porque crer, se perguntar, todo mundo crê. Porque se fosse crer, Satanás estava salvo. Porque ele crê. Sabia que não tem pessoa mais crente do que o diabo? O diabo, ele crê. Já falei isso, estremece, mas não obedece. Então esse crer que a Bíblia fala, não é o crer comum, do senso comum, não. É o crer obedecendo. Porque quando eu acredito numa pessoa, é só você ir pela lógica. Quando eu acredito numa pessoa, eu procuro seguir essa pessoa. Porque eu sei, começo a obedecer. Não, sei, não acredito nela, ela está falando a verdade. Eu acredito nele, eu acredito nela, porque ela está falando a verdade. Então esse crer que a Bíblia diz, é de obedecer. Então quando eu obedeço, está escrito lá em João 14, 12, eu não vou fazer somente as obras que Jesus fez, mas eu vou fazer maiores do que ele, porque ele disse isso. Fará obras maiores. Então eu creio. A mesma coisa que quando eu coloco Deus como meu pastor de verdade. Eita Deus. Quando ele é meu pai de verdade, o que acontece? Eu vou viver isso aqui. Eu vou refrigerar a minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça. Quer dizer, não me deixe eu sair da linha, da métrica verdadeira de ser justo. Guia-me pela vereda, porque é uma vereda, a justiça, o amor, é tudo estreito mesmo. Da justiça. Então eu estou pedindo a Deus que guie, ele pede a Deus que guie ele. O bom pastor guie ele pela vereda da justiça. E ele ainda fala, por amor ao teu nome. Quer dizer, por favor, eu te amo, pelo amor do teu nome. Não me deixe eu errar. Não deixe eu ir nem para a direita e nem para a esquerda. Mas me guia pelo amor. Me guia pela justiça. Na vereda da justiça. Quer dizer, para bem fazer as coisas corretas. Diga Deus. Diga Deus. Deus. Me guia, não deixe-me eu errar. É isso que ele está falando aqui. Vamos para o 4, estamos encerrando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não vou temer. Não vou temer mal algum. Por quê? A Bíblia responde a Bíblia, é só você perguntar. Quando você não entender, pergunte para aqui na Bíblia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Mas por quê? Porque eu não vou temer mal algum. Ali? Hã? Está aqui a resposta. A tua vara, porque tu estás comigo. Mas tem mais. Deus está com você. Deus é com você. Por quê?
porque Deus é comigo. Porque não temerei mal algum, porque Deus é na minha vida. Mas não é só isso, Ele é tua vara e teu cajado. Ele tem vara para te corrigir. Ele tem um cajado para puxar. Você viu que o cajado tem aquela volta? Todo mundo sabe disso, né? Mas todo mundo gosta de falar, né? Não tem aquela volta o cajado? Parece um ponto de interrogação. É para puxar a ovelha. Coloca no pescoço da ovelha e puxa. E a vara? Por que ele fala de vara? Da correção. Se não houver a correção, não tem o livramento. Vou repetir. Se não houver a correção, não tem livramento. Porque o que ele diz aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque ele sabe da correção, porque ele sabe que Deus é com ele. Porque ele foi corrigido por Deus. Deus está falando para ele, meu filho, não passe que é a morte. Não anda nesse vale que você vai morrer. Cuidado, você tem que ter pisar em lugares firmes. Deus já orientou ele. E ele fala isso aqui com toda a propriedade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Quer dizer, te orienta, me orientam. Que ele é o índio, é? Olha, o índio voltou. Me abençoe. A tua vara e teu cajado me consolam. Amém, amém? Quem quer ser consolado por Deus, direcionado por Deus, diga eu. É a palavra que te conduz. E ele diz aqui algo muito profundo. Gente, eu pensei que estava acabando, já tem mais 2 versos. Misericórdia, meu Deus do céu, hein? É a palavra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Olha isso aqui. Aqui tem um paradoxo. Aqui nesse verso aqui tem um conflito de palavras, se você for analisar. O que é isso, pastor, que o senhor falou? Confusão é essa? É nesse verso 5. Porque só vai ter isso que ele falou quem tem humildade de falar, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Só quem tem Deus como seu pastor. Porque quem não tem Deus pede para preparar uma bomba para explodir na cabeça do seu inimigo. Ou não, eu estou enganado? Que ele morra. Ou eu estou enganado? Ou é só o homem raiz que pensa assim muitas vezes? Poxa, se ele morresse, como seria, hein? Eu ficaria com essa herança. Se ele morresse, eu ficaria com isso. Se ele morresse, olha, eu teria mais outras oportunidades. Não, aqui ele fala, prepara uma mesa. Porque ele tem um pastor dele que conduziu ele pela vara e o cajado. Então a vara e o cajado gera mesa, gera comunhão. Amém, amém? Quem está entendendo de verdade? Olha só quantas honras nós temos quando nós temos nosso pastor como nosso pastor. Não basta ter ele lá como pastor e nós não assumimos ele como nosso pastor. Colocamos distante, anos-luz, somos religiosos. Vamos para a igreja, volto da igreja, mas não entendemos muitas vezes o que é isso aqui. A profundidade de um salmo, de uma honra ao Pai maior. Porque se não honra o Pai na terra, como eu disse, como é que vai honrar a Deus? Porque Deus conhece quem somos. E ele diz aqui, mas essa parte é outra mensagem. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não pediu para preparar mesa para amigo. Preparar mesa para amigo é fácil. Chamar o Gessezão lá em casa para comer pizza é mamão com açúcar, meu irmão. Estou fazendo nada. Estou fazendo alguma coisa?
Chamar a Elaine, meu Deus, Elaine, né? Olha que maravilha, uma filha do coração. Preparar uma mesa perante os meus inimigos. E olha que eu estou pedindo para Deus preparar. Prepara-as. Não sou bom de português, mas isso aqui ele não está falando que eu vou preparar. Prepara-as, quer dizer, está pedindo para a segunda pessoa. Prepara-as uma mesa. Mesa significa comunhão, família. Então você está colocando o teu inimigo como família. Está colocando o teu inimigo em um laço de comunhão, de reparação. Amém, amém? Quem está entendendo diz glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Que palavra para domingo, dia dos pais aí, misericórdia, pastor. Mas é isso, nós precisamos viver isso. Então ele pede para Deus preparar uma mesa. Pastor, você falou que tinha um paradoxo, um negócio aí que você falou. É aqui, quando ele fala aqui, ó, depois que ele fala, prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque ele quer honrar os inimigos dele. Davi, ele fala em um salmo, não lembro agora, que ele fala, Deus, dá vida longa aos meus inimigos, para que eles possam ver a minha vitória. Por isso que você não pode pedir para o seu inimigo ter infarto. Oh, meu Deus, que ele infarte logo. Não, você tem que pedir vida longa. Para eles verem e falar, meu Deus, olha, ele prosperou mesmo. Olha ela, olha isso, olha o que aconteceu com ele. Aí você pede para o cara morrer e já era. Você não vai ter mesa preparada. Não vai ter honras. Amém, amém? Diga misericórdia. Termina logo, pastor. Está diferente hoje, né? Está um estudo na realidade, né? Meu Deus. Aí o senhor falou que teria não sei o quê, um paradoxo. Tem. Eu vejo isso aqui, de repente posso estar enganado, né? Teologicamente, mas creio que não. Ele fala aqui, ó, depois disso, unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo. Quem prepara a mesa para os seus inimigos tem unção de Deus. Tem liberdade para pedir unção. Como isso, pastor? Aí veio a minha memória aqui, sabe o quê? Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... E é como o quê que ele fala lá? É como o óleo que desce da cabeça e desce sobre a barba de Arão e a orla e mel, é todo. A unção transborda. Mas que cálice é esse? Esse aqui. A unção, olhe para mim, isso aqui você precisa ver. A unção daquela época, quando era a unção de uma forma grandiosa, o sacerdote ia ungir a pessoa e ele pegava uma taça, se ajoelhava e segurava a taça assim, ó. Por quê? Porque quando ele ficava aqui, o óleo, para não perder, olha que benção aí, ó. Por isso que ele falava que transborde. Amém? Vai transbordar o óleo. Vai representar uma unção abundante na tua vida. O óleo vai derramando e vai caindo na taça. O óleo vai derramando e vai caindo na taça, até a taça transbordar de óleo. Quer dizer, derramou na taça também. Derramou na tua cabeça, derrama na taça. O que é isso? Você é abençoado, tua família é abençoada, transborda, respinga a cura, a bênção, o milagre, a palavra para a tua casa e para a tua vida. Em nome de Jesus. Quem entendeu diz amém. Diga glória a Deus. Vocês pensavam que eu não ia me levantar, né? Oh, glória. Jesus, Jessé pensou. Falou, e agora tem que alguém lá ajudar ele. Aí eu brinco com o pessoal que Jesus renovou as minhas forças. E está renovando, irmãos. Jesus curou tanto, só para vocês, o óleo transbordou tanto dentro da palavra, que meu joelho, há alguns anos atrás, eu estava andando assim, ó, ficar sempre mancando. Para mim subir a escada, subir a prestação. E pela graça e a bondade de Deus, hoje eu tenho flexibilidade,
Faço pulo para a honra e a glória de Deus. Diga amém. Foi o óleo que transbordou. Diga glória a Deus aí. Que esse óleo transborde na tua vida e na tua casa também. Amém? Então, quando há isso, quando a mesa preparada tem unção. Diga, quando eu preparo uma mesa para os meus inimigos, não é para os amigos. Os amigos já não é automático, eles já vêm. Mas quando eu honro os meus inimigos, quando eu cumprimento meus inimigos, quando eu digo bom dia para meus inimigos, quando eu dou oportunidade de abraço para meus inimigos, o celular não cai. E a água também não. Transbordou. Tá bom, tá tudo sob controle. Transbordou. Tudo transborda, a água transborda, o celular cai. E é isso que acontece na palavra aqui, não é isso? É isso aqui. Diga amém. Então Deus, Ele te honra. Deus começa a te honrar. Foi o que Jesus disse. Jesus falou algo muito importante para nós. Ele falou assim, que bem eu faço em amar os meus inimigos, ou amigos. O que dizia a lei? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, trate a pessoa da maneira que ela te tratar. Era a lei. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem quebrando tudo, dando rasteiro em meio mundo. E o salmista Davi parece que já sabia, profético, né? Falou, não, eu vou prepara, Senhor, uma mesa perante mim. É Deus que vai preparar a mesa. Tá bom, Maria, deixa assim. Obrigado. A reação em cadeia. A bondade é da mesma forma. Você viu que o celular caiu, eu fui pegar, derrubou a água caiu no chão. E ali a Maria já veio aqui, já está limpando. Tudo uma reação em cadeia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você começa a fazer o bem, gera outro bem, vai gerando outras coisas. Amém, amém? Glória a Deus. E ele faz um negócio tão interessante, com certeza direcionado pelo Espírito Santo, que ele fala assim, na última frase dele, eu os encerro agora. Certamente que a bondade, diga bondade. Diga bondade. Não é assim não. Não falei assim. Bondade. Vem aqui. Me segue. Isso. Quando a bondade segue uma pessoa, a ruindade cai longe. Que a ruindade é do outro time. A ruindade é da concorrência. Os únicos concorrentes que nós temos você sabe, né? Aqueles que obram o mal. É a concorrência. Não tem nada a ver, não é prima. A bondade é um antônimo. Não, aqui não. Pode ser no português, na linha gramatical. Aqui não. Aqui não tem parentesco nenhum. Está longe, anos-luzes, distante. Diga misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade tem que te seguir. A misericórdia tem que te seguir. Todos os dias. E aqui reflete em dois parâmetros, em duas vias. A bondade de quem que ele está falando? De Deus. A bondade de quem? A misericórdia de quem? De Deus. Primeira via. Mas se ela está te seguindo, isso aqui vai estar em você também. A bondade vai estar em você. Quem está entendendo diz amém essa parte? A bondade tem que estar em você. A misericórdia tem que estar em você. Se ela está te seguindo, ela tem que estar em você. Mas é de Deus que ele está falando aqui. Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E quem... Olha como bate, irmãos. Isso aqui não foi nada elaborado, mas eu estou vendo algo aqui que bate com o que nós lemos de honra. O que a Bíblia fala? Quem honra o seu pai e sua mãe tem o quê? Vida longa. É o mandamento. E Davi... Ele coloca aqui, ó, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É a honra. Tudo isso traz pela honra. Quando nós honramos a Deus. A Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na face da terra. E Davi ele encerra dizendo aqui, ó, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Está dizendo o quê? Vida longa. Deus tem vida longa para nós, para que os entende e recebe Ele como pastor.
Diga assim comigo. Agora, tenho certeza que toda vez que você ler esse salmo agora, você não vai ler mais ele como um poema ou aleatoriamente. Você vai ler lembrando de tudo isso. Está gravado, minha filha? Está transmitindo ou só gravando? É? Então, quando terminar aqui, já pode subir ele. Você vai ver na íntegra. E quem quiser ver, é só entrar no canal da igreja. Quiser rever essa palavra, quiser entender mais. Então, todas as vezes que você lê essa palavra, você vai lembrar de todos esses caminhos de bênção para a tua vida. Quantos dizem amém? Fica de pé, que eu quero